Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 221, livro do profeta Isaías, capítulos 49, 50 e 51. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos para mais um dia de reflexão, de meditação. Com a graça de Deus, já alcançamos hoje o dia de número 221. Estamos meditando o profeta Isaías, capítulos 49, 50 e 51. Se você tem a sua Bíblia, você vai observar que no começo do capítulo 49, começo do capítulo que nós vamos meditar hoje, nós encontramos ali o segundo cântico do servo sofredor. Então, novamente, o padre disse ali no começo, ali pelo capítulo 40, o que é o servo sofredor? Aparece aqui no livro do profeta Isaías 4 cânticos do servo sofredor, ou do servo de Javé. 4 cânticos do servo de Javé. Aqui nós temos uma figura enigmática, uma figura oculta. Em que sentido? O texto não diz. O servo de Javé é esse rei. O servo de Javé é esse profeta. O servo de Javé é um anúncio dessa pessoa. Não tem isso. Então aqui nós temos aqui um grande desacordo, temos aqui um grande conflito entre os estudiosos. A tendência que eu prefiro ver estudando esse texto é: todo o Antigo Testamento ele é um anúncio do Novo Testamento. O Antigo Testamento é uma preparação daquilo que aconteceria no Novo Testamento. Então, para mim, aqui de forma progressiva nós vamos encontrando sinais daquilo que seria Jesus. Mesmo que o autor sagrado possivelmente não queria escrever sobre Jesus, mas aqui a inspiração divina, o dedo de Deus, começa cada vez mais no Antigo Testamento, conforme o tempo vai passando e se aproximando da encarnação do Verbo, começa a dar sinais para a humanidade se preparar para receber o Salvador. Então aqui, no segundo cântico, nós já vamos ver sinais mais concretos ainda, que ficariam ainda mais claros e praticamente inquestionáveis que o texto fala sobre o Salvador. E nós sabemos que o único que se auto-intitulou Salvador, que disse que carregava os pecados da humanidade, foi Jesus. Então aqui eu não consigo interpretar de outra forma. Muitos judeus e estudiosos, principalmente aqueles mais críticos, dizem assim que, mais críticos ao cristianismo, mesmo muitos sendo pelo menos de nome cristãos, dizem que se fala de Joaquim, se fala de Josias, não está falando de Jesus. Mas vamos ver amanhã que é muito difícil dizer que não é Jesus, principalmente no 4º cântico do servo. Capítulo 49, ele começa dizendo assim: Ilhas, ouvi-me, povos distantes, prestai atenção. Desde o seio materno, Javé me chamou. Desde o ventre da minha mãe, pronunciou o meu nome. Aqui parece Jeremias. Da minha boca, fez uma espada cortante. Abrigou-me à sombra da sua mão. Fez de mim seta afiada. Escondeu-me na sua aljava. Disse-me, tu és meu servo Israel, em quem me glorificarei. Lindo. Versículo 6. Sim, ele disse, pouca coisa é que sejas o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os sobreviventes da terra. Aqui Deus ele vai mostrando de forma progressiva a pessoa e a missão deste servo de Javé. Depois nós vamos encontrar ali a partir do versículo 8 a alegria, a exultação do povo que volta, do povo que escapa do exílio. Vejam ali nos versículos 14, 15 e 16. Vale a pena até grifar na sua Bíblia. Sião dizia,
Javé me abandonou. O Senhor se esqueceu de mim. Por acaso uma mulher se esquecerá da sua criancinha de peito? Não se compadecerá ela do filho do seu ventre? Ainda que as mulheres te esqueçam, eu não me esqueceria de ti. Eis que te gravei na palma da minha mão. Tens muros, estão continuamente diante de mim. Dizendo aqui que Deus jamais se esqueça, Deus jamais se esquece, jamais se esquecerá de nenhum de nós, mesmo que uma mãe, que é um absurdo, mesmo que uma mãe possa esquecer do seu filho. E aí, a partir de ali, nós vamos encontrar alguns textos falando sobre a volta, sobre o retorno do povo. Gostei e achei muito interessante o versículo 19, que diz assim: a ida foi um número razoável de pessoas para a Babilônia, mas aqueles que voltaram, ou que voltarão, o texto diz sobre o futuro, aqueles que voltarão serão muito mais. Padre, como pode voltar mais do que o número daqueles que foram? Porque o povo de Israel não é um estado geográfico, Israel é um povo, e o Israel hoje é a igreja, então as bênçãos de Deus para Israel hoje caem sobre a igreja fundada por Jesus. Então, este povo, Israel, que tinha ido para a Babilônia, ali eles tiveram filhos. Ali eles tiveram uma segunda, uma terceira geração. Então, aqueles que voltaram, aqueles que retornaram para Israel, muitos não tinham, praticamente todos, podemos dizer, não tinham nascido Israel. Mas o número daqueles que voltaram era muito maior do que o número daqueles que foram. O texto diz assim: com efeito, tuas ruínas, teus escombros, tua terra desolada, são agora estreitos demais para os teus habitantes, e teus devoradores estão longe. Veja, as fronteiras, a terra, os caminhos ficaram estreitos. Por quê? Porque era muita gente que ia voltar. Isso daqui é um sinal da abundância de Deus, como se fosse bodas de Caná. É um sinal da abundância de Deus, que Deus faz voltar uma grande multidão, que até os caminhos são estreitos para poder abrigar, para que todo esse povo pudesse passar. Versículo 22, aqui nós vamos ver que Javé dará um sinal na hora do povo fugir, na hora do povo voltar. Diz assim: assim diz o Senhor Javé: eis que levantarei a mão para as nações, darei um sinal aos povos, e eles trarão os seus filhos nos braços, as tuas filhas serão carregadas nos ombros. Belíssimo, belíssimo. Capítulo 50, nós vamos encontrar aqui, a partir do versículo 4, o terceiro cântico do servo, o terceiro cântico do servo de Javé. É um cântico belíssimo, eu destaco os versículos 6 e 7, mas vamos pegar desde o começo, que é no versículo 4. Diz assim: o Senhor Javé me deu língua de discípulo, para que soubesse trazer ao cansado uma palavra de conforto. De manhã em manhã ele me desperta, sim, desperta o meu ouvido, para que eu ouça como os discípulos. O Senhor Javé abriu-me os ouvidos, e eu não fui rebelde, não recusei. Veja agora os sinais de Cristo, versículos 6 e 7. Ofereci o dorso aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os fios da barba. Não ocultei o rosto às injúrias e aos escárnios. O Senhor Javé virá em meu socorro. Eis porque não me sinto humilhado. Eis porque fiz do meu rosto uma pederneira. Eu tenho certeza que não ficarei confundido. Perto está aquele que defende a minha causa. Belíssimo, belíssimo. Vale a pena grifar, vale a pena meditar com mais calma. O último capítulo de hoje, que é o capítulo 51, Padre disse ontem, dos versículos 1 a 3, nós encontramos alguns personagens importantes do Antigo Testamento. Ouvi-me, vós que estáis à procura da justiça, vós que buscais a Javé. Olhai para a rocha da qual fostes talhados, para a cova que fostes extraídos. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, aquela que vos deu a luz. Ele estava só quando o chamei, mas eu o abençoei e multipliquei. Deus dizendo: olha para o passado, vocês foram abençoados, podem confiar. Javé consolou Sião, consolou todas as suas ruínas. Ele transformará seu deserto em um Éden, as suas estepes em jardim de Javé. Nela se encontrará gozo e alegria, cânticos de ação de graças e som de música. Depois nós continuamos
nós temos aqui um clamor, parece até interessante, mas um clamor divino no versículo 4. Deus dizendo assim: atende-me, povo meu, dê ouvidos, minha gente. Deus dizendo assim: eu sou Deus, eu que cuido. A história mostra isso. Atende-me, tende ouvido para o meu clamor. E aí nós vamos adiante. No versículo 12 vai dizer que o ser humano não deve temer outro homem. Não precisa ter medo de outro homem. O nosso temor, o nosso respeito deve ser a Deus. Eu, versículo 12, eu mesmo sou aquele que te consola. Quem te julgas, tu, para teres medo do homem que há de morrer, do filho do homem cujo destino é a terra? Como pode ter medo do homem que vai morrer? Do homem cujo destino é a terra? Respeitai e temei somente a Deus. Versículos 15 e 16 mostra novamente como que Israel, como que Javé escolheu Israel para ser o seu povo. Eu sou Javé teu Deus, que agita o mar e as suas ondas se tornam tumultuosas. Javé dos exércitos é meu nome. Pus as minhas palavras na sua boca. Na sombra da minha mão te escondi, para estender os céus e fundar a terra, para dizer a Sião: tu és o meu povo. E a partir do versículo 17 vai aparecer várias vezes essa expressão: desperta, desperta, levanta-te, Jerusalém. O que significa isso? Aqui nós temos já um anúncio, uma prefiguração, uma antecipação daquilo que o povo deveria se preparar. Se preparar para quê? Para voltar à terra prometida, para voltar a Israel. Veja que é o versículo 17, se nós voltarmos um pouco no versículo 9, já tinha aparecido. Desperta, desperta, mune-te de força, ó braço de Javé. Desperta, como nos dias antigos, nas gerações de outrora. Então Deus diz: desperta-te, desperta-te, volta para Javé e prepare-se para voltar também para a sua terra. Querido irmão, querida irmã, amanhã capítulos 52, 53, 54 e 55. Todos eles belíssimos, mas de uma forma muito especial. Se vocês pudessem escolher só um capítulo, eu sugiro o capítulo 53, merece ser lido todo. E aí, se quiser mais um, capítulo 55, muito belo, e aí também o capítulo 52, principalmente na sua primeira parte, e ali a partir do versículo 13, que é o quarto cântico do servo de Javé, que também vai mostrar aqui com uma clareza ainda maior que Jesus era o servo esperado, que só Ele pode nos salvar. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, permaneça firme, vamos juntos até o 60º dia, com a graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.